Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo a mais uma Fast Talk do Jornal Económico. Connosco hoje temos a Anabela Silva, partner da EY, para olhar para esta proposta do Orçamento do Estado para 2022, uma proposta renascida das cinzas, a proposta que ficou lá atrás em outubro. Olhando aqui, Anabela, para as medidas que foram apresentadas esta semana passada pelo Ministro das Finanças, Fernando Medina. Quais são, assim, as que mais se destacam para as famílias e com impacto no orçamento das famílias? Eu acho que poderemos começar, talvez, pelo desdobramento dos escalões do IRS. O ideal seria que tivessem sido ajustados à taxa de inflação, mas sabemos que essa mesma vai aumentar, como foi reconhecido pelo Governo. Sim, certo. Obrigada, João. Antes de mais, um prazer estar aqui convosco para comentar esta proposta recente, de facto, desta semana, a nova proposta do Orçamento de Estado para 2022, que é muito similar àquela que tinha sido anteriormente apresentada e que foi rejeitada na Generalidade em outubro de 21. Basicamente, em termos das famílias e aquilo que são as principais medidas, como o João referiu, uma delas é a revisão dos escalões do IRS e o desdobramento do terceiro e do sexto escalão. Portanto, nós estamos numa situação em que atualmente temos 7 escalões e vamos passar, se a proposta for aprovada, como se espera, portanto, na generalidade, então passaremos a ter 9 escalões, sendo introduzido um novo terceiro escalão de uma taxa de 26,5% e depois um outro escalão no sexto com 43,5%. O que é que nós verificamos? De facto, já tínhamos feito essas simulações na anterior versão da proposta e que se mantêm validadas e em vigor. Portanto, a poupança que decorre desta revisão não é muito expressiva, depende efetivamente da situação de cada agregado familiar, e, portanto, se é casado, se é solteiro, se tem dependentes, porque efetivamente para os dependentes há aqui uma outra novidade de um acréscimo na dedução dos dependentes dependendo dessa idade, e isso pode fazer de facto a diferença. Agora, como o João referiu, verificou-se que a atualização dos escalões, portanto, fora esta questão do desdobramento, não refletiu nenhuma taxa de inflação, nem foi feita de facto esse ajustamento. Isso o que poderá significar é que caso o rendimento das famílias, portanto o rendimento bruto, aumente e, portanto, por essa via o agregado familiar ou o próprio contribuinte passe e exceda o escalão, portanto poderá verificar-se aqui esse agravamento em virtude de os escalões não terem sido atualizados nessa medida. Mas há também aqui medidas de apoio concreto, ou pelo menos a tentativa de um apoio mais concreto. Vemos muitas medidas neste Orçamento do Estado direcionadas às famílias com dependentes, nomeadamente a gratuitidade geral das creches, que tem condições também, portanto é para as crianças que entram este ano no primeiro ano. Há também aqui apoios para o segundo filho, apoios à natalidade. São estas medidas suficientes, ou acha que poderiam ter ido mais longe até? De facto, o orçamento tem um conjunto de medidas destinadas à infância, portanto, além da gratuidade da creche que referiu, tem também o denominado apoio da garantia para a infância e que também se destina, e tem aqui um complemento para ao abono de família e que, portanto, pode também ajudar no caso das famílias que sejam mais cariciadas e no caso das crianças e jovens com menos de 18 anos que estejam numa situação de pobreza extrema. Portanto, houve essa atenção e houve esse foco no Orçamento de Estado. Claro que, atendendo à situação económica que nós estamos a viver, as famílias querem sempre mais e esperam sempre mais. Estas medidas já eram as que estavam contempladas na proposta anterior, a que foi rejeitada na Generalidade. Portanto, são em linha com aquilo que estava anteriormente previsto. Portanto, resta esperar para ver se até na votação, depois na especialidade, se poderão ser introduzidas outras medidas. Estas, de facto, já têm aqui algum apoio para a infância, mas poderão depois vir a ser introduzidas outras que ainda venham a crescer a estas. Vamos saber que em 2022 o poder de compra dos portugueses vai descer, tem descido já nas últimas semanas, talvez até meses. Mais será afetado ainda o poder de compra com a situação que se vive a leste. A inflação também jogará aqui um fator muito importante até ao final do ano. O Banco de Portugal prevê que atinja os 4%, é um valor que é reconhecido também pelo governo de António Costa. E este tema aqui parece pertinente para aquilo que será uma perda geral de rendimentos por parte das famílias. Há neste Orçamento de Estado algumas medidas que tentam comatar essa perda, gerar aqui algum alívio fiscal, nomeadamente nos contribuintes, mas também há outros impostos que sofrem a alteração.
Como é que avalia todas estas medidas que foram ontem conhecidas? Como disse bem, já muito semelhantes àquilo que tínhamos vindo a falar em outubro. Acha que estão ajustadas ao cenário atual, uma vez que este orçamento, uma vez aprovado, no melhor dos cenários, entrará em vigor no dia 1 de julho, portanto estará em vigor nos últimos 6 meses do ano. É suficiente? Até lá, como é que estas famílias vão viver? Sim, algumas das medidas, por exemplo, estou a recordar-me agora a das pensões, a atualização extraordinária das pensões terá efeitos retroativos a 1 de janeiro. Portanto, aquela atualização da extraordinária das pensões que o Governo está a propor de 10 euros para as pensões que não excedam um montante 2,5 vezes o indexante de apoios sociais, portanto até cerca de sensivelmente 1.100 euros, essas pensões vão ter a atualização extraordinária e essa medida vai entrar com efeitos retroativos a 1 de janeiro. Portanto, a versão anterior previa que a medida entrasse em vigor em agosto e, portanto, já, digamos assim, é aqui alguma atenção, pelo menos para estes pensionistas com rendimentos mais baixos. Relativamente às outras medidas, de facto não está ainda, não houve assim grandes alterações face à proposta que já tinha sido anteriormente contemplada, portanto mais uma vez resta ver se depois na especialidade haverá ou não alguma medida que tenha aqui algum impacto. Em termos de alteração das tabelas do IRS, portanto esta atualização, nomeadamente por via das retenções na fonte, já foi feita, o que significa isto porque o Governo até já antecipando a atualização das tabelas do IRS já introduziu e já alterou as tabelas de retenção na fonte. Portanto, numa base mensal, as famílias podem já ter sentido esse alívio, chamemos-lhe assim. Não é um alívio definitivo, porque é um adiantamento, mas acaba por, no final do mês, as famílias receberem mais rendimento. Para além disso, de facto, resta ver se na especialidade haverá então aqui alguma outra medida adicional que venha a ser introduzida. Anabela, ainda ao nível do IRS, António Costa, na terça-feira, na véspera da apresentação da proposta do Orçamento do Estado, apelidou este documento como amigo dos jovens. Um documento que vinha responder às necessidades da classe média, é certo, mas um orçamento amigo dos jovens, e uma prova desse compromisso, podemos chamar-lhe assim, é o alargamento do IRS jovem e também aqui, mais uma vez, um reforço do programa Regressar, o tal regime fiscal aplicável a ex-residentes. Este alargamento ou ajustamento, não sei se lhe podemos chamar um alargamento, não será antes um prolongamento daquilo que já vinha? Sim, no caso do programa Regressar, é efetivamente uma prorrogação do regime que vigorou em 19 e 20 e que por esta via vai-se prorrogar para 21, 22 e 23. Mas que expressão é que tem este programa? Porque a minha memória do primeiro ano em que ele esteve em vigor, foram muito poucos os portugueses que de facto aplicaram este regime. Sim, o regime só esteve em vigor em 19 e 20. De acordo com as estimativas, portanto, aqui adiantadas no relatório do Orçamento do Estado, o efeito conjunto do IRS Jovem e do programa Regressar são cerca de 25 milhões de euros portanto, de perda de receita, uma vez que, obviamente, com este alargamento há uma perda de receita. Isto é uma estimativa, resta esperar para perceber se com este alargamento, de facto, há essa, digamos, esta estimativa de poupança se vai verificar. Isto pode funcionar, isto tudo depende se realmente será o suficiente para atrair a população que até emigrou de Portugal e saiu de Portugal e que por esta via pode, portanto, regressar, nomeadamente no caso do programa Regressar, com um incentivo e com algum atrativo. Portanto, de acordo com este regime, o que está previsto é uma exclusão de tributação de 50% dos rendimentos do trabalho pendente e rendimentos empresariais e profissionais. Portanto, é de facto um regime que é, no caso do programa de Regressar, bastante atrativo. Claro que tem aqui alguns requisitos que, portanto, as pessoas têm que cumprir, por exemplo, no caso do alargamento ou da prorrogação para 21, 22, 23, estas pessoas têm que ter sido residentes fiscais em Portugal até 31 de dezembro de 2017, 31 de dezembro de 2018 e 31 de dezembro de 2019, respectivamente, mas efetivamente pode ser aqui um fator atrativo adicionar ao regime dos residentes não habituais, regime bastante conhecido até a nível internacional e que também se pode aplicar a portugueses que regressem a Portugal e, portanto, são para efeitos do regime fiscal português. Depois temos o IRS Jovem, portanto, o IRS Jovem que está previsto é efetivamente
Por um lado, a questão da idade, portanto, atualmente estava em vigor até aos 26 anos, agora pode ser até aos 28, no caso de pessoas que tenham o doutoramento. Depois tem também a questão do alargamento do número de anos, portanto, estava atualmente previsto a isenção para 3 anos e agora passa para 5 anos. Portanto, há aqui de alguma forma um incentivo também para os jovens, uma vez que este regime de IRS jovem prevê uma isenção de IRS de 30% para os 2 primeiros anos, 20% para os 2 subsequentes e 10% para o último ano. Por exemplo, Veja-me se eu estiver errado, Anabela, mas isto significa que pessoas que no ano passado, 2021, que não estavam, por exemplo, no que diz respeito aos rendimentos de 2020, não estavam dentro dos requisitos para completar o IRS jovem, passam a estar, em alguns casos. eu acho que tem que ser visto, tem que ser analisado casuisticamente, não é? Para perceber a vantagem que tem esta, digamos, esta alteração, portanto, prevê de facto este alargamento de 3 para 5 anos, prevê também esta isenção e também deixa de se aplicar um limite em termos de rendimento, porque havia um limite e agora o limite apenas existe em termos da poupança, que continua a ser na mesma em função do indexante de apoios sociais. Portanto, e também a categoria B, que não era abrangida e passa por esta via agora a estar abrangida. Portanto, eu acho que são aqui algumas alterações que podem fazer de facto com que o regime venha a ter um tratamento mais favorável para os jovens. E eu ia só dar o exemplo de um caso de um jovem que nós fizemos que ganhava cerca de 1.000 euros brutos mensais e que no final dos 5 anos poderia ter uma poupança global no total dos 5 anos de mais de 2.000 euros, portanto, isto em termos líquidos. Portanto, é de facto um incentivo que tem algum benefício, ainda que por um período de 5 anos, mas tem algum benefício para os jovens. Só para terminar, Anabela, gostava de perguntar que medidas desta proposta que destaca também ao nível do apoio social. Sabemos que há aqui cerca de 55 milhões de euros previstos para o apoio às famílias carenciadas. O documento de síntese não descortina muito mais do que isso. Há também aqui uma questão relacionada com a situação geopolítica e que diz respeito ao acolhimento de refugiados. Essa questão se calhar não contempla aqui, mas para os portugueses em si, que vão preencher o IRS já no próximo ano, há também outras novidades ao nível das deduções. Sim, há uma novidade ao nível das deduções dos dependentes, como eu expliquei, no caso dos dependentes que não ultrapassem 3 anos de idade e a partir do segundo dependente e acima, a majoração é de facto acrescida, portanto, atualmente o que nós temos é uma majoração por dependente de 600 euros, que pode ser de 726 caso o primeiro dependente tenha uma idade que não ultrapasse os 3 anos, e agora o que está previsto é que essa dedução possa ser de 900 euros para o segundo dependente que tenha menos de 3 anos de idade, ou de 750 para os seguintes. E no caso dos dependentes entre os 4 e os 6 anos de idade, também portanto, essa dedução é aumentada, passando a ser de 750 euros a 675. Portanto, essa é uma dedução que está contemplada. Outra dedução, há aqui um alargamento na dedução à coleta por exigência de fatura, em que o que se permite é que, por exemplo, no caso da aquisição de medicamentos de uso veterinário, atualmente seria uma dedução de 22,5% do valor, com um limite de 250 euros. Isto passa a somar obviamente às outras deduções desse artigo, mas essa dedução da aquisição de medicamentos veterinários passa a poder ser de 35%, portanto há aqui um aumento. E depois há uma autorização legislativa, também um aspecto interessante, para as deduções ambientais. Portanto, o Governo tem a intenção de criar aqui também dentro desta dedução da exigência, portanto, por exigência de fatura, uma dedução que pode aumentar, digamos, o limite da dedução dos atuais 250 para 500 euros, sempre que os sujeitos passivos ou grave familiar depois invista em, por exemplo, substituição de janelas, substituição de portas, isolamento térmico, aproveitamento de águas da chuva, portanto, basicamente... Até a aplicação de painéis fotovoltaicos. Painéis fotovoltaicos, exatamente. Portanto, de alguma forma, o governo também a tentar incentivar, atendendo à escalada dos preços de energia que temos assistido, a tentar incentivar que as próprias pessoas possam, por via também desta dedução à coleta, ser incentivadas a investir neste tipo de equipamentos. Muito bem, Anabela Silva, foi aqui um olhar muito rápido e geral para este orçamento do Estado e para o seu impacto, digamos,
no rendimento mensal das famílias e dos portugueses. Uma vez mais, obrigado por se juntar a nós. Obrigada, até à próxima. Obrigado também a si que esteve desse lado, já sabe que temos estado a cobrir o tema do Orçamento do Estado por vários dias, toda essa cobertura está disponível em jornaleconómico.pt. Esta e outras conversas sobre esta proposta orçamental estão também na JTV em jornaleconómico.pt. Da minha parte é tudo, obrigado e boa tarde.